Neste domingo, a palavra de Deus nos ensina que devemos ser gratos a Deus por todas as bênçãos e favores que Ele nos concede, além de nos ensinar também a reconhecer que pessoas que não pertencem à nossa comunidade de fé podem também ter uma fé generosa e cheia de gratidão a Deus. Vamos meditar a palavra de Deus deste domingo. Olá, sou o Padre Frei José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, seja bem-vindo ao nosso canal Palavras de Redenção. Minha saudação aos queridos irmãos e irmãs que nos escutam nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, bem como também pela web rádio Nossa Mãe de Ibirité. Neste 28º domingo do Tempo Comum, nós temos como porção da Palavra de Deus a ser meditada, segundo o livro de Reis, capítulo 5, versículo 14 a 17, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 8 a 13, e Lucas, capítulo 17, versículo 11 a 19. Na primeira leitura, tirada de 2 Reis, nós temos uma cena muito interessante. Nós temos Naamã, o sírio, que estava leproso, e ele ele obedece àquilo que o profeta lhe havia mandado, o profeta Eliseu, dizendo que ele deveria entrar 7 vezes no Rio Jordão a fim de que pudesse ser curado. E ele fez isso e ele fica curado. E aí ele quer agradecer por demais o homem de Deus, o profeta Eliseu, pela graça recebida. Eliseu não aceita e ele, como prova de gratidão, quer levar uma porção da terra de Israel para a sua própria terra, a Síria, a fim de que ele possa adorar a Deus lá, adorar o Deus de Israel. Então, nesta cena, nós temos um estrangeiro, um sírio, que é beneficiado pela ação do Deus de Israel e quer manifestar a sua gratidão. Alguém que não pertence ao povo de Deus recebe uma graça do Deus de Israel e quer manifestar esta gratidão. A mesma ideia aparece no Evangelho, Lucas capítulo 17, versículo 11 a 19, onde Jesus atende o apelo desses 10 leprosos que clamam por Jesus pela cura, e aí Jesus manda estes leprosos apresentarem-se aos sacerdotes, enquanto eles estão caminhando eles são curados, e apenas um deles volta para agradecer, e este é um samaritano, um estrangeiro. Ora, aqui se retrata um pouquinho daquela situação que existia no início da igreja, das comunidades cristãs, que era o fato de que as comunidades cristãs eram majoritariamente formadas por judeus convertidos, mas que depois da experiência missionária de Paulo, a maioria das pessoas passaram a ser pagãs, ou seja, pagãos convertidos à fé cristã. E esse texto nos mostra, portanto, um estrangeiro, ou seja, alguém que não é do povo de Deus, tendo fé em Deus e tendo gratidão a Jesus pela cura recebida, né? Então, essas duas leituras nos fazem pensar, em primeiro lugar, se nós somos de fato gratos a Deus por tantas bênçãos, graças, favores que Ele derrama na nossa vida, se somos gratos a Deus, sobretudo, pela maior graça e bênção que Deus já nos deu, que foi seu próprio Filho Jesus, o mistério da encarnação, a reconciliação entre o céu e a terra, a salvação, a vida eterna, que já nos foi dada gratuitamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E também nos leva a pensar também que tantas vezes nós achamos que somente nós temos fé, o nosso grupo, a nossa religião, o nosso jeito de acreditar. Mas há pessoas que possuem uma fé diferente, possuem convicções religiosas diferentes da nossa, mas que também têm uma fé muito bela e muito profunda. E que de repente são muito mais gratas a Deus do que nós na nossa experiência religiosa, nós que nos dizemos ter a fé verdadeira. Então é uma reflexão que é necessário fazer, é uma pergunta que é necessário responder, sobretudo nesses tempos nos quais a sociedade brasileira tem vivido essa questão da intolerância religiosa, ou seja, de certa maneira, existe um projeto de poder em curso tentando estabelecer para toda a nação um só modo de crer em Deus, e isso é de fato um tanto quanto perigoso. Ou seja, não se respeita a pluralidade que existe na nossa sociedade.
E nós devemos fazer, portanto, esse esforço de reconhecer naqueles que não são do nosso grupo pessoas também de fé, pessoas que têm uma convicção religiosa, pessoas que possuem uma certa comunhão com Deus. Uma certa comunhão com Deus. Né? Então, que esse texto, que essa palavra nos faça pensar, que essa palavra nos faça refletir sobre isso. Depois, a segunda leitura, 2 Timóteo capítulo 2, nós temos um texto muito interessante. Né? Os exegetas, eles têm uma certa discussão, são mais ou menos consensuais em dizer que esse texto não foi Paulo que escreveu, as cartas pastorais, cartas destinadas aos presbíteros, não teria sido Paulo, mas suponhamos que tenha sido Paulo que tenha escrito, porque tem traços de Paulo. Por exemplo, na primeira parte do texto ele diz que está sofrendo até as algemas, como se fosse um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa, não está algemada. Então é alguém que se identifica como alguém que está preso, encarcerado por causa do evangelho, e desde o cárcere está escrevendo uma carta para orientar Timóteo, que seria o presbítero desta comunidade. E qual é o estímulo que ele está dizendo para Timóteo? O estímulo é este: se com ele morremos, com ele viveremos. Se ficamos firmes, com ele reinaremos. Ou seja, parece que existe um contexto de extrema perseguição aqui para com os cristãos, para a comunidade de Timóteo, e o autor da carta está estimulando a Timóteo a permanecer firme e fiel nas suas convicções religiosas, na sua postura de coordenador da comunidade, na sua fidelidade a Jesus Cristo. De tal maneira que ele, se tiver coragem de ser martirizado, de padecer, de sofrer por amor a Cristo, ele haverá de com Cristo reinar, haverá de com Cristo viver eternamente. Então este seria o conteúdo da palavra de Deus deste 28º domingo do tempo comum. Então esta palavra nos inspira a rezar. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por todas as graças, benefícios e favores que Deus nos concede, sobretudo a graça de já nos ter dado Jesus Cristo, seu Filho, Senhor nosso, como mediador entre o céu e a terra, aquele que é o pontífice, aquele que liga a nossa humanidade até Deus. Toda a Santa Missa é Eucaristia, é ação de graças, é oportunidade de dizermos um muito obrigado a Deus. Então aprendamos a ser de fato gratos e nas nossas celebrações litúrgicas, sobretudo a Santa Missa, a agradecer a Deus as bênçãos, graças e favores que Ele tem nos concedido. Nós, muitas vezes, fazemos das nossas assembleias um lugar de petição, pedimos tantas coisas a Deus, mas agradecer e reconhecer e ter olhos de gratidão para com a vida, para com a nossa história, para com a ação de Deus em nossa história, muitas vezes isso nos falta. Então, a primeira graça que nós devemos pedir a Deus é a graça de sermos gratos. Segundo, reconhecer que aqueles que não pertencem ao nosso grupo religioso também possuem fé, possuem talvez gratidão a Deus, reconhecem Deus na sua vida. Eliseu reconheceu a fé de Naamã, Jesus reconheceu a fé do samaritano. Será que nós somos capazes de reconhecer e respeitar a fé daqueles que creem em Deus de modo distinto e diverso de nós? Terceiro, que nós possamos também pedir ao Senhor a graça de sermos fiéis, perseverantes na nossa vida de fé, na nossa fidelidade a Cristo, né? Pois se com Ele nós vivemos, sofremos, com Ele reinaremos, com Ele estaremos eternamente no céu. Que é a grande mensagem da segunda leitura. Para isso, peçamos a Deus que possa nos abençoar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Deus, sempre nos precede e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, dê sobre você e permaneça para sempre. Amém. Gostou desse conteúdo? Então deixe o seu like, teça o seu comentário, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal. Nós sempre compartilhamos a meditação da Palavra de Deus aos finais de semana, mas meditamos também o passo da Pastoral Sobriedade e divulgamos conteúdo de estudo bíblico para aqueles que quiserem conhecer de um modo mais aprofundado e científico a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe hoje e sempre e até o próximo programa, o Pão da Palavra. Se Deus quiser. Tchau, tchau.